A maior parte de nós já estudou matemática, mas quase nenhum de nós já estudou na escola sobre filosofia da matemática e quase todas as pessoas que estudam matemática não se perguntam o que é matemática, o que é um número, por que as operações matemáticas existem, por que elas funcionam desse jeito, por que a geometria funciona do jeito que ela funciona e por que você pode aplicar a matemática e a geometria na sua observação de dados empíricos, usá-las nas ciências naturais. Isso pode ser provado. A matemática é uma ficção inventada pelo ser humano, ela é só uma linguagem diferente, os números são como se fossem palavras inventadas, ou existe a matemática separada da mente, separada da física no mundo das ideias, no mundo platônico, ou será que a matemática e os números existem na física e você observa através dos 5 sentidos? Essas teorias que eu acabei de descrever são o ficcionalismo, o platonismo, o empirismo. A forma como eu vou explicar a matemática aqui não é nenhuma dessas 3. Eu vou explicar a matemática do mesmo jeito que eu já expliquei nesse canal. A metafísica, a economia, a ética. Eu já expliquei como é necessário que exista a realidade física no meu vídeo Demonstração da Metafísica. Também expliquei como é necessário que exista a realidade do sujeito, da mente, que age. Eu já expliquei também no meu vídeo o primeiro conhecimento, já demonstrei o axioma da ação. Então, recapitulando, o primeiro conhecimento que eu posso conhecer é o de que proposições existem, porque a própria proposições existem, prova que ela é verdadeira e a negação é contraditória. Depois eu posso demonstrar que eu faço proposições, porque proposições existem apenas quando concebidas por um sujeito. Então eu demonstro que eu sou consciente, porque proposições são um estado de consciência. E eu demonstro então que eu, sujeito, causo efeitos conscientemente, que é a ação. É o axioma da ação, eu ajo. Agora eu vou falar sobre certas categorias da ação, lembrando que todas essas categorias da ação, toda demonstração de como você partir da primeira verdade que você pode conhecer até o axioma da ação e até a metafísica, economia, ética, matemática, tudo que eu vou falar nesse vídeo, inclusive, vai estar tudo no meu livro Fundamentos da Filosofia. Toda a demonstração completa de todos os conhecimentos da filosofia, partindo do primeiro até o último, vão estar totalmente formulados e detalhados no meu livro Fundamentos da Filosofia. Então eu vou pegar apenas alguns detalhes desse livro para mostrar aqui nesse vídeo. A ação implica em usar meios para alcançar fins. Então a mente crê que certos meios vão trazer certos fins, que é chamado de indução, esse tipo de crença, e ela crê que certos fins vão trazer satisfação a ela, sendo que meios e fins são estados de coisas, são fatos. Então ela crê que certos fatos vão produzir outros fatos, indução, e certos fatos vão trazer satisfação a ela, desejo. Então, pela indução, a mente, ou sujeito, ou indivíduo, acredita que se ele agir de uma certa forma, ele vai produzir um resultado e esse resultado vai trazer satisfação a ele, ou seja, vai usar meios para alcançar fins. Para que o indivíduo seja capaz de fazer uma indução, ou seja, de prever o resultado da sua ação, o que é necessário para que ele possa agir, ele precisa conceber os fatos da realidade e a forma como ele concebe é através da categoria de espaço. Então a mente traduz os fatos na forma de espaço. E também está implícito na ação a categoria do tempo, em que a mente acredita que ela vai usar um meio no presente para alcançar um resultado no futuro. Aí também está implícito a permanência do indivíduo ao longo de 2 períodos de tempo, de 2 momentos no tempo, porque o indivíduo acredita que ele mesmo vai alcançar o fim no futuro. Então ele acredita que ele vai permanecer em 2 momentos no tempo, que é uma questão que já surgiu também na filosofia. Tudo bem, Descartes disse, penso, logo existo. Então, ok, eu demonstro que eu existo em um momento no tempo, mas como eu demonstro que eu posso existir em 2 momentos no tempo? A ação soluciona esse problema,
porque está implícito na ação que eu uso um meio no presente para que eu alcance um fim no futuro. Então, estabelecidas essas categorias da ação, que não são as únicas, existem muitas outras categorias da ação, vamos demonstrar a matemática. Primeiro, vamos determinar do que é feita a matemática, do que são feitos os números e do que são feitas as operações da matemática, como soma, multiplicação, subtração, divisão. Primeiro, os números são feitos da ideia de quantificação, e a ideia de quantificação nada mais é do que a ideia de existência. Porque se o indivíduo age, ele é capaz de discriminar entre a existência de meios que ele possa usar para alcançar fins e a não existência de meios que ele sabe que ele não vai poder usar para alcançar fins. Ele concebe também a não existência do seu fim, porque toda vez que o indivíduo quer alcançar um fim, ele acredita que aquele fim não foi alcançado ainda. Um fim é um fato, é um estado de coisas da realidade. Por exemplo, eu quero um copo de suco de laranja em cima da minha mesa. Eu acredito que não existe um copo de suco de laranja em cima da minha mesa. Eu estou quantificando um copo de suco de laranja. Eu estou dizendo que a quantidade de copo de suco de laranja em cima da minha mesa agora é igual a 0 e eu quero que ela seja igual a 1. Mesmo que eu quisesse 2 sucos de laranja, eu poderia quantificar também isso como 0 e 1. A quantidade de 2 copos de suco de laranja é igual a 0 e eu quero que seja 1. Ou seja, está implícito na ação e seria impossível agir e impossível também de fazer qualquer proposição, inclusive negar a existência de números ou a existência da matemática, sem a ideia de quantificação que está implícita na ação. E também está implícito em toda ação que a quantidade do meu fim desejado é igual a 0 agora e eu quero que ela se torne 1. Em outras palavras, o meu fim não existe agora, eu quero que o meu fim exista. A quantidade 0, quantidade 1. Então, é isso que são os números 0 e 1. Eles são as ideias de existência e não existência. E a transição do número 0 e 1, que é a primeira operação matemática, está implícita na ação, porque sem ela eu não poderia ter a ideia de usar meios para alcançar fins. Usando essa mesma ideia de transição do 0 para o 1 e repetindo essa mesma ideia, eu consigo os outros números naturais, 2, 3, 4, 5, até o infinito. E repetindo a ideia de transição do 1 ao 0, eu consigo os números negativos. Perceba que eu consegui também a soma e subtração, usando essa primeira operação que está implícita na ideia da ação. Se eu fizer a soma de somas, eu consigo a multiplicação. Se eu multiplico 3 vezes 3, é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 3 vezes. Se eu uso a ideia de subtração em relação à mesma operação da multiplicação, eu consigo a divisão. Então, colocando essas ideias de adição e subtração uma por cima da outra, eu construo a multiplicação, a divisão. E se eu fizer isso mais uma vez, eu construo também a potência e a raiz, e até o infinito. Eu posso continuar fazendo mais operações através de aplicar as operações por cima delas mesmas. Através da ideia de divisão, eu consigo as frações, os números com casas decimais e assim por diante. Através da raiz, eu posso chegar na ideia de raiz de menos 1 e chegar na ideia de números imaginários, que eu não vou explicar aqui o que é. Quem não souber, pesquise isso em outro lugar. Então é isso em relação à matemática. A matemática se constitui da ideia de existência e inexistência e a transição entre existência e inexistência. Essa transição é a adição e subtração. Você colocando essas operações uma por cima da outra, você faz as outras, multiplicação, potência e infinitas outras operações. E você, através dessas operações, pode chegar em todos os números possíveis, inclusive números imaginários, inclusive outros tipos de número, além dos imaginários, que se chamam números complexos, os imaginários, também o hipercomplexo. Agora, em relação à geometria, a geometria se constitui de ideias espaciais que também funcionam dentro de uma estrutura quantitativa, ou seja, da estrutura da matemática, que é uma estrutura construída pelas ideias de existência e inexistência. Como o espaço é uma categoria da ação, porque a mente só pode conceber fatos através da categoria de espaço, então a geometria é uma categoria sintética a priori
da percepção, do entendimento, da ação, etc. O espaço multidimensional pode ser construído por essas mesmas ideias da matemática. Se você considerar que os números reais representam uma dimensão, os números imaginários representam outra dimensão e os números hipercomplexos representam mais outra dimensão, então, aplicando as ideias de números ao espaço, você é capaz de conceber as dimensões do espaço, inclusive infinitas dimensões, não apenas 3. Agora, se a matemática é uma categoria da mente, como nós podemos aplicar a matemática nas nossas observações empíricas e fazer ciência com a matemática? Se usa na engenharia, se usa para calcular se esse prédio aqui não vai cair, se usa para calcular um foguete que vai até a Lua. Como nós podemos aplicar a matemática nas ciências e ela funcionar se ela é uma categoria da mente? Acontece que a mente precisa, para agir, prever o resultado da sua ação. Para prever o resultado da sua ação, ela precisa conseguir conceber os fatos e conceber a causalidade, as relações entre fatos, para poder fazer induções, que são a base do método científico. Para isso, necessariamente a matemática precisa se aplicar, ou pelo menos a mente precisa conseguir compreender de uma forma significativa os fatos através dessas estruturas do espaço, da geometria, da matemática. Isso demonstra que os fatos empíricos são inteligíveis dentro dessas categorias e a mente pode, portanto, fazer previsões do comportamento deles usando essas categorias, usando, portanto, a matemática. E, por fim, a matemática é, portanto, um conhecimento sintético a priori, porque ela é baseada numa categoria da mente, uma categoria a priori, que não está implícita no significado das palavras, que é conhecida pela própria realidade da mente, que é conhecida pelo uso da linguagem, que é uma ação e, portanto, pela estrutura da ação. E toda a matemática se constitui dessa operação entre 0 e 1 e 1 e 0, repetida, aplicada para criar outros números e outras operações. Logo, a matemática se constitui de uma noção sintética a priori e você nunca poderia fazer matemática se você já não tivesse essa noção implícita no seu conhecimento do que é agir, por você ser um ser que age. E você pode dizer também, mas uma calculadora faz matemática. Errado, uma calculadora não faz matemática. Você interpreta o que a calculadora faz como matemática. A calculadora apenas está seguindo a lei da física. Todas as partículas de uma calculadora seguem tanto as leis da física como partículas de qualquer outro objeto do mundo físico. Só que você, que é um ser consciente, que entende números e operações e matemática, e o ser humano consciente que construiu a calculadora para que ela funcione de uma forma análoga ao funcionamento da matemática, interpreta que a calculadora está fazendo matemática. Mas para que você intrinsecamente faça matemática, você precisa ser um ser consciente que age e que tem o entendimento dessa categoria implícita na ação, que é o entendimento de algo existir, não existir e passar a existir. Essa é a base de toda a matemática, de todas as operações da matemática. Não se esqueçam de ler depois o meu livro, que contém todas essas formulações completas em todos os detalhes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.